Salve, salve rapaziada, vamos gravar mais um vídeo aqui, espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar mais uma vez aqui da história da igreja, a quinta parte, né? Espero que vocês gostem aí, se puderem se inscrever aí no canal, apertar o sininho aí para que o YouTube sempre recomende para vocês aí os vídeos. Eu agradeço bastante, né? A gente vai aqui para a quinta parte da história da igreja, né? Espero que vocês gostem aí. A gente vai ler aqui o texto do Apocalipse, capítulo 3, que sempre vai servir para a gente como ilustração para a igreja até os dias de hoje. Então eu vou ler aqui o capítulo 3, né, do Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 6, que diz o seguinte: E ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, que vives e morto estás. Sê vigilante e fortalece as coisas restantes, as quais estavam para morrer, pois não encontrei as tuas obras cumpridas diante de o meu Deus. Lembra-te, pois, como recebeste e ouviste, e guarda-o e arrependa-te, pois se não vigiares, virei como ladrão, e de modo nenhum saibas em que hora virei sobre ti, mas tens poucas nomes em Sardes, as quais não sujaram as vestes deles, e andarão comigo em vestes brancas, porque são dignos. O vencedor assim será vestido em vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o nome dele do livro da vida, e confessarei o nome dele diante de o meu Pai e diante de os anjos dele. O que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Leitura aí do Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 até o 6. E vamos aqui o apanhado aqui, né? A história da igreja cristã de 1454 até a 1720 abrange os dois períodos mais transformadores do cristianismo: o final da Idade Média, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica, culminando no estabelecimento do panorama denominacional moderno. O período de transição de 1454 até 1517, a Reforma Protestante de 1517 até 1555, a Contra-Reforma Católica de 1545 até 1563, a expansão missionária e desenvolvimentos de 1550 até 1720, principais divisões denominacionais até 1720. A Igreja Católica Romana manteve-se dominante na Europa meridional e nas colônias espanholas portuguesas. Igrejas luteranas estabelecidas na Alemanha escandinava, igrejas reformadas, calvinistas, aí teve os países, né, que é Suíça, Países Baixos e Escócia, e a igreja anglicana, né, Inglaterra e colônias inglesas, né? E teve as igrejas dissidentes, que é a Batista, que foi em 1604, e os Quakers, né, que são os outros grupos, né, os Quakers, puritanos. Este período fundamental transformou o cristianismo de uma religião predominantemente unificada
com o cisma leste-oeste de 1054, né, que é o cisma do Oriente, né, que a gente já falou aqui já em aulas passadas, como a única grande divisão anterior, em um campo plural de denominações, estabelecendo as bases para o cristianismo moderno. Invenção da prensa móvel de Gutenberg, que foi em 1440 até 1450, revolucionou a disseminação da Bíblia e conhecimento religioso, tornando livros acessíveis aos leigos. Queda de Constantinopla em 1453, fim do Império Bizantino. Muitos estudiosos gregos fugiram para a Europa, influenciando o Renascimento. Sem contar, né, que Lutero ele foi influenciado pelo Renascimento também, né? Traduções da Bíblia de 1380 a 1522, como John Cliff, né, que traduziu para o inglês a Bíblia em 1380, e Lutero publicou o Novo Testamento em alemão em 1522. 95 teses de Lutero em 31 de outubro de 1517. Martim Lutero protestou contra indulgências, iniciando a reforma. Excomunhão de Lutero em 1520, e o Papa Leão V excomungou Lutero, expulsando do catolicismo. Transliteração da Bíblia de 1522, Lutero publicou a primeira Bíblia em alemão, né? A Confissão de Augsburgo, em 1530, declaração de fé luterana apresentada ao imperador Carlos VI. E a Paz de Augsburgo, em 1555, Princípio Caius Regio, Eius Religio, príncipes decidiram a religião de seus territórios, né? A palavra em latim, que traduzido significa isso. Henrique VIII rompe com Roma em 1584 a 1588, estabeleceu a Igreja da Inglaterra, e Papa Paulo III excomungou definitivamente em 1588. O Concílio de Trento, né, que é de 1545 até 1563, Companhia de Jesus, né, os jesuítas, que foi de 1545 a 1563, dissolução dos mosteiros em 1585 a 1540, e William Tyndale em 1536. Teve a expansão missionária e desenvolvimentos em 1550 a 1720, e teve missões nas Américas de 1534 a 1541, primeiras dioceses no México em 1533 e Lima e Peru em 1541. Lima, né, que é no Peru, em 1541. Galileu condenado em 1632. A Inquisição Católica condenou Galileu por negar o geocentrismo, né? A principal tese de Galileu era o heliocentrismo, não o geocentrismo. E a Igreja Batista nasce, né, mais uma vez em 1604 pelas primeiras igrejas batistas estabelecidas. A versão King James, né, em 1611, a Bíblia em inglês lançada, amplamente usada, né, até os dias atuais, né? O presbiterianismo nos Estados Unidos, que foi fundado em 1706, né, o século XVI aí, né? Início da Igreja Presbiteriana Americana nos Estados Unidos, né?
O avivamento dos irmãos morávios em 1700, o maior avivamento missionário da história da igreja, e a controvérsia do rito chinês de 1715, e o Papa Clemente VI, né? 11º, quer dizer, decidiu contra os jesuítas. E Santo Anselmo, doutor da igreja de 1720, teve o reconhecimento oficial pela igreja, né? E o jansenismo, condenado em 1713, encíclica Unigênitus condenou o jansenismo como heresia. E é isso aí, espero que vocês gostem de mais um vídeo. Para a semana teremos mais a continuação, né? O sexto estudo aí da história da igreja, bem resumidamente. Fica com Deus aí. Até a próxima. Fui.